Hoje você vai aprender, hoje você vai aprender sobre os mistérios da Antártida. Esse é sem dúvida um dos lugares mais misteriosos que podemos imaginar. Por exemplo, na G1 e na G2, o Bigodudo, por exemplo, especula-se que ele fugiu para lá. Temos operações militares secretas, né? Estados Unidos com seus porta-aviões, 2 porta-aviões, 4.000 soldados, caças submarinos, para investigar a vida dos pinguins aquáticos. Então, simplesmente, o tempo todo, Rússia, China, Estados Unidos, Tratado das Antártidas, lugar mais misterioso desse planeta. E volta e meia encontram coisas sobrenaturais por lá. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre os gigantes que foram encontrados por pessoas comuns. Com o advento dos satélites, ficou fácil localizar coisas que são anômalas às naturezas, tá? Você vai entender o que eu estou falando aqui. Nós já falamos sobre viagem no tempo, já tem vídeos e PDFs informativos. Nós já falamos, por exemplo, também sobre a Antártida, sobre o Bigodudo, falamos um pouco sobre o processo que ele estava desenvolvendo de máquinas, discos voadores. Então tem muita coisa interessante para você poder aí acompanhar. Só que antes de iniciar o vídeo, olha só, tem 2 links na descrição desse vídeo e nos comentários. O primeiro é do meu trabalho, Como Vencer Todas, para você remover as amarras desse sistema. Está com 50% de desconto. Já é um preço muito acessível. Você vai ter o meu contato pessoal. Eu vou passar para você o meu contato pessoal no Telegram. Nós vamos trocar mensagens, conversar. Vou te ensinar até onde vai a toca do coelho para você não ser formiga operária. Porque o sistema o criou assim. E também o mais importante, olha só. Todos os e-books estão gratuitos no Telegram. Eu não cobro nada. São inteiramente materiais de estudo deste canal. Só que estão no Telegram. Por exemplo, nós estamos com uma série de entidades gravadas por câmeras. O PDF 1 e 2, quando você estiver vendo esse vídeo, já vão estar disponíveis lá no Telegram. Por exemplo, bases na Antártida pré-diluvianas. Já tem uns PDFs disponíveis para você baixar. Viagem no tempo. Então, assim, além de você ser notificado que tem um vídeo novo no canal, coisa que o YouTube não faz aqui, você ainda recebe gratuitamente pelo Telegram os meus e-books aí. Por que é importante você participar por lá? Porque esse canal sofre censura. Você pode entrar aqui no YouTube e um dia não encontrar esse canal mais. Então, na dúvida, fique pelo Telegram. Na dúvida, tá? Você só tem a ganhar por lá. Falado disso, esse e-book, no momento que você estiver vendo esse vídeo, já vai estar disponível para você poder acompanhar por lá. E será esse e-book que nós vamos falar aqui. Nós vamos começar o nosso debate com essa imagem que foi encontrada no Google Earth, tá? E por que que essa imagem ela é importante? Porque esse formato ali, eu vou ampliar um pouco só para você ter uma ideia. Esse formato é um formato humanoide. E você vê que a dessaliência, todo o padrão em volta é neve. Mas curioso o fato que aquele padrão ali é humano. E muito se presume que é um gigante congelado, que simplesmente, devido às intempéries do tempo, ele ficou congelado ali, tá? Evidentemente, não é pauta, né, do Globo, de Drauzio Varela, mas é algo extremamente importante. As coordenadas estão aqui, tá? Olha só, a Antártica é o lugar mais remoto da Terra, afastado das civilizações, clima extremamente frio. Se você estiver pelado na Antártida, em 3 minutos você morre, para você ter ideia. Com a ausência de fauna e flora, não tem lá árvores frutíferas, não tem muita coisa que se possa fazer por lá. Por consequência, sem grandes incentivos para os seres humanos explorarem. Exatamente por ser remoto, é um dos melhores lugares, tornando-se o lugar mais apropriado para a construção de bases secretas, experimentos de risco. Não é à toa que é o principal lugar dos teóricos da Parará, Pururu, conspiração. O filme Godzilla vs King Kong já trouxe várias análises desse filme aqui pro canal. As bases dos intramundos estão na Antártida. Todo filme que fala um pouco sobre bases secretas tem a sua pegada na Antártida, porque realmente é um lugar muito misterioso.
Tivemos, por exemplo, o voo do almirante Richard Parará Paruru Burns, né? Que sobrevoou a Antártida e ficou maravilhado. Nossa, realmente não parece nem esse planeta. Dizia ele que encontrou mamutes, dizia ele que encontrou espécimes de animais como dinossauros por lá, dizia ele que, por exemplo, encontrou uma raça evoluída, talvez os hiperbóreas, né, que o Bigodudo tanto queria se comunicar. E de fato comunicou, porque nós vimos operações como o High Jump, por exemplo, que os americanos tomaram um pau dos bigodudos, né, que eu não posso falar a palavra aqui. Então, se você inserir, não sei como é que tá hoje, as coordenadas tal, e no programa do Google Earth, tá, você se encontrará na Antártida perto de um objeto em comum. O fato de o objeto ser realmente comum pode ser entendido pelo fato de não haver nada parecido na área. Então não tem nada parecido próximo nas redondezas, né? Objetos se assemelham a uma figura humana, porém uma figura humana de 20 metros. É o que eu venho falando aqui. No Adão primordial, na era pré-diluviana, a estatura humana era muito maior. Aí vem os aloprados. Não, esse cara tá exagerando. Nós viemos dos macacos veganos, né? Os macacos evolutivos. Evolutivo. Se você... Olha só como é que a coisa é louca. Se você estudar paleontologia, perguntar para qualquer paleontólogo como que era uma libela, tá? Na era pré-histórica. Como é que era uma libela? O cara vai falar assim, ó, por haver o dobro ou o triplo de pressão atmosférica, o dobro ou o triplo de oxigênio inserido da Terra, isso produzia gigantismo. Então uma libélula que tem esse tamanho tem 2 metros. Uma barata que tem esse tamanho tem 2 metros. Então, se os insetos que eram desse tamanhozinho tinham 2 metros, como é que você acha que o ser humano era? 2x. Não pode falar, não pode falar, né? Então todos os animais são imensos na era paleontóloga, mas o ser humano não. Esse preservou a sua estatura. Que delícia. Então o ser humano era realmente muito grande. Eu já vinha falando para vocês aqui que a estatura do pessoal do ano de 1600 era 4 metros. 4 metros. Temos documentos aqui, tem vídeos no meu canal falando sobre isso. Mostrando quadros, comparando, por exemplo, os caras faziam pinturas, né, naquela época não tinha fotografia, pinturas, por exemplo, de monumentos históricos, antigos, e aí você via que o cara em pé, ele batia em tal lugar. Aí quando você vê a foto de 2020, o cara em pé de 1,80 m bate na metade do tamanho. Pois é, que delícia. Então, assim, não é de se presumir que a humanidade está se degenerando. Quando eu falo que Adão tinha 60 metros de altura, os caras assim, não, isso é mentira. Por que o anjo pode ter 60 metros de altura e o ser humano não? Por que a cidade dos vencedores da Bíblia, que vão realmente seguir os preceitos de Cristo, que estarão, né, eles chamam de Nova Jeru, Parará, Pururu, Além, né? Por que ela tem 60 metros de altura correspondendo à estatura humana? Mas na Terra não pode, é 2x. Então, a humanidade, a civilização, né, toda a nossa genética, nosso DNA está denegrindo. A verdade é essa. Então você vê gigantes aí de 20 metros de altura. Inclusive, essa foto é uma clara resposta aos céticos que dizem o seguinte, não existiu gigante. Volta e meia, cara, quantos crânios de gigante não tem por aqui, não é verdade? Aí nós temos aqui uma outra imagem, tá? Que eu quero explicar uma coisa para vocês. Nós temos gigantes e colossos, tá? Eu vou falar sobre isso. Temos giborins e outros seres também. Mas hoje eu vou me atenar aos gigantes e colossos, tá? Olha só, um suposto rosto enorme se esconde sob o deserto gelado da Antártida. Esse rosto também foi flagrado na Antártida, tá? E muitas pessoas começam a questionar, supondo de alguma civilização que tenha existido naquele lugar há muito tempo, né? Nós conhecemos como os Nefilins. Muito tempo, mas não uma civilização qualquer. O rosto é uma formação geológica, claro, a natureza realmente ela gosta de trollar. Né? O Serginho Malandro, ele é o pai da natureza, ele é o marido da mãe natureza. E a mãe natureza também gosta de trollar. Né? O rosto ou a formação geológica, possibilidade evidente, mais provável, tá? Foi esculpido pela natureza ou por alienígenas, é claro. Não pode falar a verdade, tem que colocar aqui um ZTzinho de Varginha, né? Em uma região remota no sudeste da Antártida. E, de certa forma, se acrescentada a extensa lista de anomalias no continente gelado.
A área onde se localiza o alegado rosto gigante tem uma formação estranha, dando a impressão de que tudo está abaixo dela, tem olhos, nariz e boca. É claro que o Google já acobertou tudo, você pode ter certeza. Mas você vê o rosto, eu falo, meu irmão, mas espera aí. Aquela outra imagem que você mostrou é um ser humano de 20 metros. Esse rosto deve ter uns 50 metros. Então que tamanho que é esse ser? Será uns 2.000 metros de altura? Por aí, 1.500, 2.000 metros de altura. A imagem foi notada pela primeira vez no Google Maps e logo revelou seu rosto misterioso, tá? E esses gigantes de pedra estão espalhados por todo o mundo. Por exemplo, essa é uma imagem, tá? Que você encontra, tá? Facilmente aí na internet. Não, mas são formações geológicas, né? A mãe natureza, ela adora elefante. Meu irmão, eu tô velho. Se você quer me enganar, pelo menos coloca aqui meia dúzia de mulheres e faz uma coisa mais louca. Faz chafariz de bunda. É mais fácil você enganar um homem. A força mais destrutiva do universo é o SSXO. É mais fácil você ludibriar um cara com SSXO do que falar que isso aqui foi a mãe natureza. É mais fácil você falar que foi um cenário montado, né, para fornificação. Eu não quero nem falar as palavras aqui porque é horrível. A degradação humana. Mas olha só para você ver. Isso tem cara de quê, hein? Isso aqui foi sim, esses grandes animais que tiveram que ser construídos. Como é que você acha que um colosso... Do que você acha que um colosso se alimentava? De capim? Por exemplo, olha aqui, isso aqui são outras formações que nós temos aqui, tá? Que são encontradas em tudo quanto é canto. Olha o tamanho desse... Não, sério, você acha mesmo que você veio do macaco primordial aí, o vegano? Que era um mexilhãozinho, que virou peixe, que virou lagarto, que virou macaco, que virou ser humano? Você está assistindo muito Dragon Ball, tá? Então, olha só, são coisas extremamente importantes de você entender. Deve ter pelo menos uns 2.000 metros de comprimento. Olha o tamanho disso aí. Parece o que isso aqui? Uma mulher. Inclusive, a maioria das montanhas que tem esse formato são formatos de seres que foram deitados no chão por falta de oxigênio. Então, quando os paleontólogos estudam sobre os dinossauros, eles encontram os esqueletos, a grande esmagadora maioria dos esqueletos dos dinossauros estão em afogamento. É como se eles estivessem sem conseguir respirar. Todos eles. Por isso que a grande maioria dos esqueletos dos animais imensos parecem estar em asfixia. Parece que o ser se contraiu de falta de ar. Exatamente como um processo desse aqui. Então o que acontece? Quando você olha para isso aqui, você vê claramente, olha o tamanho desse ser. Ah não, mas é um artista que... Encontram na Antártida, pegam qualquer meia boca lá do time deles e falam que ele desenhou. É claro, eu tô velho para isso. Então simplesmente você acaba encontrando. É inacreditável a quantidade esmagadora de evidência que comprova que a era pré-diluviana era uma raça mais evoluída do que a nossa. Era uma raça que tinha aviões, carros, internet. Você pega as evidências dos índios Cherokees, que estão hoje vigentes na América do Norte, nos Estados Unidos ali, e eles falam o seguinte, meu irmão, existe um cara na tribo indígena chamado History Keeper, que é o responsável por guardar as histórias que aconteceram há 2, 3, 4 mil anos atrás. E eles falam o seguinte, que quando a grande Spider Web, no livro dos caras sobre ao fim dos mundos. Os caras escreveram o fim do mundo lá, o cara escreveu. Quando a grande Spider Web, né, a teia de aranha, que faz a comunicação entre os mundos, estiverem muito forte, acontece a repentina destruição. Ou seja, o cara estava dizendo que quando a internet estivesse muito ampla, vem a repentina destruição. Meu irmão, como é que o cara sabia que tinha internet há 4 mil anos atrás? Fora isso, o tempo todo, naves voando, o tempo todo, 3, 4 mil anos atrás. Como é que esses caras são capazes disso? Então você vê evidência desses seres, né? É evidente que existem imagens fakes, falsas, que são colocadas, maçãs podres, que são colocadas do maçanzeiro para denegrir e obstruir a verdade das maçãs. É evidente, vai ter uma imagem ou outra que é fake mesmo, mas nem todas são. Coloca na sua cabeça. Então é muito evidente que existem mistérios na Antártida, principalmente essa história de gigantes, tá? Principalmente. Nós temos os gigantes, que são filhos de anjos com mulheres humanas, nós conhecemos eles como
semideuses, Monte Olímpio, como esses deuses hinduístas, gregos, você tem Zeus, Poseidon, tudo é anjo caído. E você tem esses, nós o conhecemos como Nefilins. Nefilins e filhos de Nefilins. Agora, existe outro problema. Existe o problema das anomalias. Porque começou-se a nascer colossos. Colossos, eles nascem como um grão de mostarda, que é pequenininho e com o tempo expande. E simplesmente os colossos tinham 2.000 metros, 3.000 metros de altura. E como é que você alimenta um ser que tem 3.000 metros de altura e é carnívoro? Por isso eles se voltaram contra os seres humanos. A história de Attack of Titan é meramente o que existia no passado. Então os gigantes se voltavam contra os seres humanos. Era evidente. E na tentativa desses semideuses de frear a destruição, porque eles viram a cagada que eles fizeram, eles começaram a hibridizar os animais. Então existiam cobras imensas, existiam elefantes imensos, tudo era imenso. Apesar da era paleontóloga já ter animais grandes, eles trabalharam em cima disso para deixar os animais imensos, para que esses gigantes possam, por exemplo, alimentar-se deles e não afrontar a raça humana. Mas não teve como. A fome desses seres era insaciável. Eles se voltaram contra os seres humanos, despertou-se a ira de Deus e veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, não se trata de uma enchente, basta que você tenha um barco para sobreviver. Se trata de uma guerra plasmática, onde só sobrou 8 seres humanos e Deus decidiu criar o verdadeiro e grande reset, tá bom? Bom, essa aqui é a primeira parte sobre os gigantes. Nós temos muito mais informação para passar. A parte 2 está incrível. Se você gostou dessa parte, a parte 2 nós vamos falar sobre pirâmides que estão presentes na Antártida, bases, a elite mundial, de como que ela se organiza na Antártida. Eu tenho certeza que a parte 2 vai ser interessante para você. Acompanhe pelo Telegram que eu vou notificar vocês por lá, já que o YouTube não notifica ninguém, tá? Bom, espero que você tenha entendido. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Forte abraço.